específica, na parte técnica, na parte de dança, a gente vai fazer uma viagem, uma coisa mais genérica, mais um panorama do que é o Tribal Fusion, para a gente entender o que é e começar a praticar consciente, tá bom? Porque é muito importante a gente entender sempre as informações culturais junto com a dança. Não adianta ficar só na prática, a gente tem que entender também o contexto de cada situação de movimento, de passo. E o Tribal Fusion é uma modalidade que as pessoas têm muita dúvida, o que é normal. Dentre as danças irmãs que eu trabalho, que são a dança do ventre, a cigana, o flamenco e o tribal é o mais recente. Então, ele, consequentemente, foi menos divulgado, menos publicizado, e as pessoas têm mais dúvidas sobre o que é o Tribal Fusion. É dança do ventre? Não é dança do ventre? Parece com o flamenco? Parece com a dança indiana? Parece com não sei o quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a própria denominação do nome, né? Fusion já traz essa característica de que é uma dança que se abre para ter uma interlocução com outras danças, com outras modalidades, ou seja, para fazer uma interdisciplinaridade. Seria a fusão, né, que chama. Eu não gosto muito desse termo, mas seria a mistura de danças. Então, o tribal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Ele nunca vai ser uma dança pura naquele sentido de que tem uma estrutura, que é quadradinho, que tem uma regra, que não sei o que, blá, 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 blá. No entanto, eu também gostaria de deixar uma observação aqui, que eu entendo que nenhuma arte e que nenhuma dança é pura e tem essas regras tão quadradinhas, tão estabelecidas. Então, a gente, enquanto artista, tem que se permitir, tem que ter a ousadia de fazer intervenções, tá bom? Então, assim, o tribal está muito na cara. Está muito na cara essas interlocuções, essas misturas de movimento, essa coisa que de repente entre o hip hop, entre o funk, sai, outra hora eu tô na China, outra hora eu tô na África, que nem no espetáculo do ano passado. Então, a gente consegue fazer muito facilmente esse tipo de mistura, tá bom? Bem, outra coisa que a gente tem que ter muito em mente. Primeiro, o tribal ele parece muito com a dança do ventre. Sim, é como se a dança do ventre fosse a dança base do tribal, de onde ele se desenvolveu, tá? A princípio, a gente acaba falando um pouco de história da dança e como hoje vai ser uma coisa meio resumida, eu só gostaria de pedir pra gente não ficar muito com preconceito com os termos. Por exemplo, a dança do ventre, até o final do século XVIII, ela era muito dançada socialmente. Então, tinha os grupos de bailarinas que dançavam elas e, às vezes, muitas vezes também socialmente nas famílias e num circuito mais comunitário. Aí, a partir do início do século XX, essa dança começou a ser mais profissionalizada. E aí veio a dança do ventre, que a gente chama de dança do ventre de cabaré, mas olha lá, olha o termo. Não vamos vulgarizar. É a dança do ventre do show, sabe? Daquela bailarina profissional, que geralmente tem uma bailarina que dança e ela tem um ornamento todo, um figurino de palco construído para ela. Aí entrou toda a questão do brilho, que até então não existia, então entrou lantejola, entrou tudo que brilha assim para poder ter uma presença de palco importante da bailarina. E a dança se desenvolveu assim em todo o século XX, XXI, desculpa, e chegou até os nossos dias. Então hoje a gente tem as grandes bailarinas de dança do ventre e tal. O Tribal Fusion, ele nasceu com a proposta de tentar resgatar essa dança antiga, social, comunitária, então que se dançava antigamente, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como é ela propriamente, a gente só imagina como seja. Então é uma proposta que nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela é recente, então é da nossa geração atual, tá joia? Não é uma coisa antiga, não é uma coisa secular, não tem décadas, não tem assim, não tem mais de um século, não tem milênios como as outras danças, tá bom? Então ela tem uma tradição muito mais recente. E ao mesmo tempo a gente tem que vê-la, por conta disso, como muito contemporânea. Ela é muito contemporânea porque ela coloca a bailarina no sentido de
eu vou fazer acontecer onde quer que eu esteja, em qualquer parte do mundo, eu tenho legitimidade para fazer essa dança e essa arte. Então isso no tribal é muito bonito, tá bom? Mas ao mesmo tempo, ela tem certas conotações de corpo que quando a gente começa a comparar com a dança do ventre, fica às vezes igual, às vezes diferente, às vezes igual, às vezes diferente. É isso que eu quero passar para vocês hoje, porque às vezes muitas meninas dançam e você percebe que elas não têm esse fundamento do tribal fusivo. Só bota os apetrechos externos e parece que está dançando dança do ventre com os apetrechos externos. E não tem essa estrutura conceitual do tribal necessário para fazer uma dança realmente tribal linda de morrer, tá bom? Então, para começar é o seguinte. A dança do ventre, a gente tem uma postura bonita, boa, tranquila. Geralmente os pés são paralelos na abertura do quadril, a gente tem uma colocação legal da coluna ereta, mas o tribal, ela tem uma postura muito mais ampla, muito mais ampliada aqui de peito, muito mais parecida, um pouquinho do que eu fiz ontem na aula de dança cigana, se vocês assistiram, e ela é bem mais próxima nesse ponto com o flamenco, porque o flamenco tem uma super projeção aqui desse externo do peito pra frente e pra cima, tá bom? Então quando a gente é visto de lado, se eu tô numa posição normal pra dança do ventre, seria isso aqui, tá tranquilo, tá lindo de dançar. Para o tribal não tá, para o tribal eu tenho que forçar mais essa minha projeção aqui. Então eu tenho que abrir as costelas, levando o peito pra frente, pra cima, deixando os ombros cair para trás e para baixo, criando uma ligeira curvatura aqui nas minhas costas, mas levando o peito para cima. Isso, às vezes, em fotos ou em vídeos, ou quando a gente assiste de uma forma não tão observadora, parece que está desencaixando o popô. Mas não faz isso, tá, gente? O quadril tem que estar super encaixado. E o peito tem que estar super projetado. Então, quando eu for andar no tribal fuso, eu já tenho que estar aqui, é diferente. Dança do ventre, eu já ando aqui e tá por aqui. Tá bom? Então, quando eu vou fazer os alongamentos iniciais da aula, a gente sempre vai tomar muito, tentando sempre abrir isso aqui, levar pra cima. Então, pra quem tem problema na cervical, que tem cifose, a gente ajuda muito a recuperar a postura, a abrir aqui, ter força dessa musculatura aqui da parte superior das costas. Tá bom? Então é ótimo para isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma consciência do quadril, da lombar, para eu contrair, tá joia? Nisso, tô comparando com o flamenco um pouco, só adiantando. Quando o braço sobe no flamenco, e consequentemente no tribal também, ele não vai subir na lateral da orelha, tá? Ele vai subir levando a mão lá pra trás. Mas na verdade não é o braço que vai pra trás. É esse peito que sobe e leva o braço pra trás. Então tudo nasce na postura, não é o braço propriamente. Então a gente fica na aula de flamenco dizendo o tempo todo para as alunas: bota o braço pra trás, bota a mão pra trás. Mas na verdade é o peito que tem que subir e abrir. Ele nasce aqui. Então a gente tem que estar com essa estrutura boa, maravilhosa, e no tribal também é assim. Outra coisa que o tribal parece muito com o flamenco são as posições de braço. Então, enquanto na cigana, na dança do ventre, a gente usa muito o braço alongado, eu vou usar aqui, ou eu vou fazer uma evolução de braço e o braço tá esticado. E tá tudo lindo, maravilhoso. No flamenco, eu tenho que projetar o braço para o cotovelo redondo, assim, arqueado. E no tribal tem muito isso. Então, quando eu sustento o braço na lateral, eu não sustento assim. Eu tenho que projetar esse arco do cotovelo para trás, formando um C no meu braço, tá? E tem que ter um tônus muscular mais forte mesmo, para conseguir sustentar, puxa mais do tríceps e puxa mais da postura. Porque quando a gente faz isso, eu tenho que abrir realmente a postura. É como se meu braço fosse asas de um pássaro. Não é um braço, é algo que nasce no meio das costas, e a gente tem que sempre pensar nas escápulas e em juntar as escápulas lá atrás para conseguir sustentar a postura e o braço. E quanto mais postura eu tenho, menos força eu boto no braço. Quanto menos força eu boto nas costas, mais força eu boto nos braços. Tá bom? Então tem essa característica assim,
tranquila. Aí, na parte da dança do ventre em si, a gente usa muito o quadril, só que o quadril do tribal, ele vai ficar um pouquinho mais reduzido que o da dança do ventre. Por quê? Todo o movimento vertical no tribal, eu não vou ter ajuda dos calcanhares. Na dança do ventre, geralmente, a gente eleva o quadril com a elevação do calcanhar, tá? No tribal, todo o movimento vertical, eu vou fazer como se eu estivesse sentada numa cadeirinha. Então, eu tenho que sentar aqui, flexionar o joelho, me sustentar na coxa e articular os joelhos para eu fazer um movimento, por exemplo, de 8, de círculo, sempre aqui sem a ajuda dos calcanhares. Na dança do ventre eu faria aqui com o calcanhar e aí isso dá uma amplitude para o movimento. Então na dança do ventre o quadril ele é mais presente. No tribal ele acaba sendo um pouco menos presente por conta do tamanho, ele limita mesmo. Então é pé no chão e força na perna. Agora a gente fica com a perna assim, olha, super em forma, é que nem no Flamengo também, a gente fica com a perna super em forma, tá bom? Aí, também comparando dança do ventre com o tribal. No tribal, a gente usa muito o peito. Vocês já viram que a gente expande mais o peito. Então, ele traz uma presença muito maior da dança para aqui para cima. E na dança do ventre, para aqui para baixo. Embora na dança do ventre eu faça os 8, faça o 5, faça o camelo, faça o 8. Tem todo esse trabalho de peito também. O tribal acaba usando mais o peito. Ele é maior, ele é mais longo. Às vezes não é só o peito que trabalha, é toda a região aqui das costelas para cima, o que dá uma maior amplitude aqui em cima. Então, o que a gente vê de diferenças? Na dança do ventre é maior embaixo e menor em cima. No tribal é menor em cima e maior embaixo. Na dança do ventre, eu tenho um braço mais alongado e uma postura mais natural. Na dança tribal, eu tenho um braço mais redondo, projetado para fora, com os cotovelos lá marcando, tá bom? E eu tenho uma postura mais projetada de peito para cima. Então, isso na prática do corpo é essa a diferença. Espero que vocês estejam me entendendo aí, né, gente? Estão entendendo? Bota aí um coraçãozinho subindo só para entender. Se não, pode colocar a dúvida que eu respondo, já que hoje eu estou um pouquinho mais teórica do que o normal, né? Geralmente eu já entro aqui para fazer aula na prática. Tá bom? Valeu, os coraçãozinhos, obrigada. Então, assim, só pra gente entender mais um pouquinho a questão estética do tribal e da dança do ventre. Olha como eu tô vestida hoje. O meu lenço está um pouquinho diferente do que eu uso na dança do ventre, né? Eu tô usando elementos mais escuros. Na dança do ventre a gente usa muito brilho, tá? Muita cor que cheguei, muita coisa que aparece. É lógico que depende da estética de cada bailarina, de cada coreografia, de cada obra que está sendo feita, né? Mas, em geral, no tribal é o seguinte. Essa tentativa de resgate de uma dança anterior, social e comunitária, também veio com a vibe mais natural. Como se eu fosse construir uma figurina, melhor, como se eu fosse uma mulher da tribo, que vive lá no meio do deserto, beduína, certo? E aí eu vou construir a minha roupa, não para ser uma roupa de palco, que seja aquela roupa, cheguei chegando, tô ali aparecendo, né? É uma roupa que eu não compro, eu não encomendo de um figurinista. Eu mesma faço com o quê? Com conchas, com búzios, com linhas naturais. Então tem muita presença de lã, de contas de cerâmica, não aquelas contas de vidro já fabricadas, certo? Cerâmicas feitas manualmente. Tem mais presença de sementes. Então, eu não sei se quando era criancinha eu pegava sementes para fazer colar, para fazer pulseira. Então essa ideia de bordar roupa com sementes, com aquilo que a gente tem na natureza ao nosso redor. E os búzios e as conchas entram muito nesse circuito
porque embora a gente imagine que a mulher do deserto, ela vive lá no deserto, mas dizem que o deserto já foi um oceano e que se encontra muitos resquícios de vida marinha no deserto. Por isso, você tá lá no camelo e encontra uma coxinha, um búziozinho no chão. E por isso tem muita presença de búzios no figurino, tá, gente? Olha, os búziozinhos aqui presentes, tá ok? Hoje eu tô aqui meio de preto, meio dark. O tribal tem uma vibe mais dark, né, meio gótica, mas não é só isso. A gente também tem várias linhas estéticas diferentes. No tribal a gente vai encontrar também figurinos muito coloridos. Sabe aqueles pompons dos camelos do Egito? Vocês já devem ter visto foto de lá das pirâmides e tal. Aí tem aqueles camelos tudo lá produzidos, cheio de pompom colorido, parece figurino. Então tem muito figurino de dança do tribal que parece um camelo lá da pirâmide do Egito. Colorido, cheio de pompom, cheio de coisa assim. Então é também uma coisa muito, muito diferente disso, mas ao mesmo tempo com um conceito muito parecido, tá certo? Então vamos partir para a dança, vamos experimentar um pouquinho como é que é essa dança no corpo. Vamos começar sempre com o alongamento. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, que eu tô nessa comparação da dança do ventre com o tribal, do tribal com a dança do ventre, mas também tem muita presença do yoga e da dança indiana no tribal fusion, muita, muita, muita. Então às vezes a gente vê aqueles braços de dança indiana, tipo assim, tá? Mas aqui, ou as pernas, ou as posturas do yoga, que aí se vem, aí o tribal faz e tal. Também é muito presente. É muito comum uma bailarina do tribal praticar yoga, tá? Eu também pratico, eu gosto muitíssimo. E é isso aí, bora lá, né? Bora pra prática. Ó, inspira, sobe o braço, entrelaça. Eu vou lá pro espelho, tá, gente? Entrelaça. A gente já entendeu que a coluna tem que estar super no lugar e mais encaixada e mais projetada em cima do que o normal. Então eu tenho que sempre ter um cuidado com a postura. E eu sempre faço o trabalho de postura antes. Inspira, relaxa. Ó, vou trabalhar aqui, tá sentindo? Virei pra diagonal, flexionei as pernas e desci o tronco para a linha da diagonal. Então eu tenho um V aqui, ó. Aqui e um V, como se fosse o sentido da minha coxa pro chão. Vou deixar a coxa aí sentadinha, paradinha, como se eu estivesse sentada na cadeirinha. Eu já vou fortalecendo a coxa para que a gente vai precisar dela para os movimentos verticais da dança do ventre. E aqui eu vou relaxar lá embaixo, alongando minha lombar também. E vou subir o meu tronco para a posição inicial, levando os braços para trás. Relaxou embaixo, subiu em cima. Relaxou embaixo, subiu atrás. Relaxou embaixo, subiu para frente. Relaxou embaixo, subiu atrás. Mais um para voltar. Sempre força nas costas. Subiu. Vamos voltar para frente. Olha só, a minha perna direita, eu vou abrir o pé agora, tá? 90 graus em relação ao pé esquerdo. Então, o esquerdo aponta para frente, o direito aponta para a lateral. Só que eu não posso, ó, virar o quadril abrindo. O quadril, nesse caso, vai ter que ficar paralelo ao espelho. No seu caso, eu creio que ficar paralelo ao telefone. Então, mantenha o quadril. Abre o braço. A gente vai só balançar. Eu vou balançar o meu tronco pro lado direito, cair. Balançar pro meu lado esquerdo, cair. É natural eu ir mais para um lado do que para o outro por conta do posicionamento das pernas. Mas aí a gente vai tentar trabalhar os dois, alongando o máximo possível, tá bom? Cresceu, desceu. Esquerdo,
eu vou como se eu fosse topar no joelho. Vou crescer para baixo e crescer para cima, alongando bem a lateral da cintura. Voltou. Vou fechar a perna, ó. Fechou o pé direito. Abri o pé esquerdo. Abri o pé esquerdo. E a gente vai ondular de novo, ó. Ondulou. E ondulou para o outro lado. Desceu. E a gente vai tentar abrir a lateral aqui da cintura. Crescendo para cima, crescendo para baixo. Voltou. Relaxou. Joia. Aí, veja só. Lembram daquela postura de ontem? A gente vai fazer ela um pouquinho mais forte. Vou juntar as mãos na frente, tá? Palma da mão com palma da mão. Vai dar um ligeiro cruzamento. Aí, ó, flexiona um pouquinho o joelho, bem pouquinho, só para eu não, se eu esticar demais às vezes, tá? Não se encaixa atrás disso que a gente tem que evitar. Então, encaixa o quadril, recolhe o abdômen, cola a palma da mão com palma da mão. Inspira, sobe, abre as costelas e tenta levar os braços atrás da orelha. Quanto mais para trás da orelha, mais eu vou estar forçando o meu peito para fora e para cima. Tá bom? Que é essa a ideia. Cuidado que quando a gente faz isso, dá a impressão que o popô sai do lugar, mas o quadril não pode, ele tem que ficar encaixado. E aí eu projeto aqui para eu ter um super alongamento no peito para cima, do braço para trás. Relaxou. Relaxou. Então, assim, toda a aula de tribal eu sempre começo com esse fortalecimento aqui e alongamento do peito, tá bom? Ou melhor, da parte superior das costas, tá bom? Aí, a outra coisa super importante que eu nem toquei no assunto ainda, mas que a gente faz a aula inteira do tribal, do início ao fim, toda a aula, que é o movimento abdominal. Gente, tribal usa o tempo inteiro quase aqueles movimentos de ondulação abdominal, para cima, para baixo, marcação, tá? De abdômen. Então a gente tem que ter um domínio realmente dessa musculatura abdominal. Muito consciente. E isso não é uma coisa rápida de fazer, porque assim, se eu chegar pra alguém que nunca fez dança e disser suba o braço, provavelmente a pessoa vai conseguir subir o braço. Mas se eu disser mova o abdômen, é muito difícil mover, porque a gente não é uma ação que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. E aí eu preciso acordar essa musculatura aos pouquinhos, então eu tenho que fazer toda a aula e fazer sempre. Então isso aí, já que você está interessada na aula de tribal, faz sempre em casa esse exercício que eu vou passar para já ir ativando e acordando essa musculatura do abdômen para a gente tê-la bem consciente, bem acordada, bem forte para trabalhar os movimentos no tribal, tá? Primeira coisa, assim, é bem tranquila, bem fácil. É o seguinte, eu vou apenas inspirar e levar o meu abdômen para fora. Expirar e trazer o meu abdômen para dentro, sempre com a ideia de colar o meu umbigo nas costas, tá bom? Inspira, expira, inspira, expira e fora, dentro, fora, dentro. Joinha? Depois, com o tempo, a gente só vai dar mais ritmo e isso vai ficar mais rápido. Todo pra fora, todo pra dentro, todo pra fora, todo pra dentro. Esse exercício abdominal e de respiração você pode fazer sentada, dirigindo, no sofá, onde quer que você esteja. Às vezes você tá com uma roupa mais folgadinha, tá lá no trabalho, e não é o caso por esses dias, né? Mas tá lá com alguém na fila do banco, não sei na onde tá lá, treinando o abdômen, tá dizendo, acorda abdômen, eu me lembro de você, lembre de mim, tá bom? Pra gente ter essa musculatura sempre bem ativa, tá? Só
que não é só isso. A gente não vai ter o controle da ondulação abdominal, levando ele todo para fora e todo para dentro, ou todo para dentro e todo para fora. Eu tenho que conseguir trabalhar isso em camadas. Então a gente tem que imaginar o nosso abdômen em dois hemisférios. Um hemisfério superior, que vem aqui no plexo solar, seria do umbigo para cima, certo? E uma região mais embaixo do umbigo, que é uma região que eu tô vestida, viu, gente? Vocês vão estar em casa, vocês vão pegar, é meio que a linha da calcinha, é o lugar da dor da cólica, né? É o lugar da dor da cólica, ela vem aqui e a outra vem em cima. Veja só, para quem tá começando, é muito difícil a gente visualizar e fica muito frustrada. Ai, meu Deus, eu não consigo ver. Então é mais fácil a gente sentir o movimento. Então coloca uma mão em cima, a mão que você quiser em cima, a mão que você quiser embaixo. E o primeiro exercício é o seguinte, a gente vai expandir todo o abdômen para fora e eu vou contrair só a parte de cima da mão de cima. Então é assim, contrai em cima, solta, contrai em cima, solta, contrai em cima, solta. Eu vou tirar a mão só para vocês visualizarem. Contrai em cima e solta, contrai em cima e solta, contrai em cima, solta, contrai em cima, solta. Aí a gente vai fazer o movimento inverso. Vou contrair embaixo, contrai embaixo, solta, 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 contrai embaixo. Tranquilo? Agora a gente vai fazer mantendo tudo contraído primeiro. E eu vou soltar em cima e contrair de volta, ó. Primeira coisa, prende todo o abdômen, tanto em cima quanto embaixo. Solta em cima, contrai. Expande em cima, contrai. Expande em cima, contrai. Expande em cima, contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. Agora só embaixo. Expande embaixo, contrai. Expande embaixo, contrai. Expande embaixo, contrai. Expande embaixo, contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. Então, assim, em termos de exercício hoje, né, pra vocês, eu vou ficar nisso. Da gente ter essa consciência, eu tenho que conseguir trabalhar em cima, separado de baixo, e embaixo, separado de cima. Mas depois eu tenho que conseguir articular cada uma delas ao ponto de eu conseguir criar a ondulação, tá bom? E aí você me pergunta, poxa, como é que isso entra no tribal? Porque às vezes não é tão claro. Mas veja só, o tribal usa o tempo inteiro, quase muito, uma transição do movimento da parte superior do corpo para a parte inferior do corpo. E aí, essa ondulação abdominal, ela é muito usada para criar essa ligação de baixo por cima. Por exemplo, eu vou fazer um círculo aqui no quadril. Aí eu vou crescer com uma ondulação abdominal e depois passar para o movimento superior. E depois eu vou descer com outra ondulação abdominal para passar para o movimento inferior. Tá? Já é bonito, né? Eu vi os coraçõezinhos subindo, obrigada. É bonito. É uma coisa legal. Veja só, de lado como seria isso. Eu posso estar trabalhando embaixo, por exemplo, um 8, cresceu. E aí eu vou fazer um 8 em cima e descer. Tá joia? Então, a gente precisa ter esse caminho no abdômen muito bem construído, muito bem consciente. E ele, infelizmente, não é tão fácil. É mais fácil mexer o quadril, é mais fácil mexer o peito, é mais fácil mexer o braço. É mais fácil abrir a postura, mas a gente tem que malhar esse abdômen desde a hora
que a gente começa a fazer o tribal até a hora que termina. Até lá, assim, o mais avançado, a gente tá dançando, tá ali tentando ter consciência para ter um trabalho abdominal bonito. Mas ele também traz muito benefício pra gente, porque tem muitas mulheres que são constipadas, então ele melhora isso. Ele melhora a respiração, ele melhora a circulação sanguínea aqui, ele melhora, sabe quando a gente tá no período menstrual, ele melhora muito, porque fica diferente o nosso abdômen, tá? Então, assim, a gente começa a ir no banheiro direitinho, todo dia na hora certa, é só pra fazer o exercício, que você vai ver que você vai trazer muito proveito pra sua vida, tá certo? Então, eu recomendo muito eu fazer todo dia, aí um pouquinho nesse período de isolamento em casa, porque a gente acaba ficando mais parada, e aí não ajuda muito o nosso circuito interno feminino, na verdade. Então, aproveita esse abdômen que eu já ensinei para dar uma trabalhada em casa, no intuito de você se sentir bem consigo mesma, tá joia? Então vamos lá, eu vou voltar aqui para o quadril. Quadril como? A gente vai flexionar os dois joelhos e eu vou elevar um lado e trocar desse lado. Então, 1 e 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vou acelerar o movimento e pá, 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 pá. E acelera, tá, 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 tá. Relaxou. Isso é importante, tá bom? Esse quadril, ele tem que estar bem molinho na vertical. Apesar de eu não estar usando o calcanhar, a gente tem que estar bem molinho aqui mesmo. São as nossas próprias articulações do joelho e do quadril que tem que estar bem moles e ao mesmo tempo a musculatura forte. Para eu conseguir me sustentar aqui, né? Sem fazer isso, tá, gente? Nunca na vida. Sempre aqui encaixadinho, tá bom? Vou aproveitar que eu tô de lado pra gente forçar um pouquinho o peito. Forçar só um pouquinho, não é uma palavra assim. A gente vai trabalhar o peito pra cima. Como eu disse a vocês antes, o tribal ele não usa só o peito, esse externo aqui, tá? Ele vai usar às vezes também as costelas. Então a gente vai trabalhar essa diferenciação aqui agora. Eu vou subir o externo pra cima e vou voltar ao normal. Olha como é diferente da dança do ventre. Na dança do ventre a gente trabalha pra cima e pra baixo. Aqui eu vou trabalhar pra cima e voltei pra minha postura central, tá bom? Então, subiu e centralizou. Subiu e centralizou. Agora a gente vai subir como se fosse uma espécie de arco cambrê com as costas. Eu vou tentar botar pro teto, lá pra cima, as minhas costelas. Então eu vou abrir ao ponto de fazer esses meus ossinhos aqui da costela apontar pra cima. Voltei. Agora, ó, só o externo, só o peito e volta. Costelas e volta. Peito, volta. Costelas, volta. Peito e volta. Costelas, volta. Peito, volta. Costelas, volta. Peito, volta. Costelas, volta. Peito, volta. Costelas. Joia? Então essa é outra importante diferenciação que a gente faz. Desculpa, eu tô pegando o cabelo toda hora. É que eu desliguei os ventiladores aqui para não fazer barulho. Aí eu tô suando um pouquinho, tá bom? Mas se eu voltar pro assunto. Na dança do ventre a gente cava curvas no nosso corpo. Curvas bem acentuadas e bem sinuosas. Em geral a gente tem duas posturas no peito que é muito comum as minhas alunas iniciantes terem resistência em fazer, porque é tido como se fosse algo feio, algo ruim, a postura feia, tá? Que são quais? Você colocar o peito para trás,
fazendo um C com as costas, porque cria essa curva aqui atrás. E a gente fica com essa ideia de que a mãe da gente, a tia da gente, a tia do pai, quando era criancinha, não deixava a gente ficar nem assim, com essa curvatura, levando o peito para baixo, com essa curvatura aqui em cima. No entanto, na dança do ventre, a gente tem todos os movimentos compensatórios. Eu tanto curvo, quanto eu expando, contraio, alongo e contraio. Então, isso é um sistema diferente lá, tá? No tribal, a gente não tem isso. No tribal, eu não posso desencaixar o quadril nunca na vida. Nunca eu vou ter essa coisa que às vezes a dança do ventre faz, que é um círculo que sobe atrás, por exemplo. Ou um círculo que faz isso e passa por trás, levantando a lombar atrás. No tribal, a gente não trabalha dessa forma. No tribal, eu trabalho sempre o quadril daqui para lateral e para frente, nada de desencaixar o quadril. E no peito, nada de fazer esse C nas costas, nem em cima e nem atrás, tá bom? A gente tem que ter uma postura bem diferente. Nesse ponto, ela é mais rígida aqui. Mas, ao mesmo tempo, na dança, ela acaba sendo uma dança mais sinuosa, até do que a dança do ventre. Porque a dança do ventre tem muita quebradeira. Às vezes a gente chega aqui, e tome batida, e tome quebrada, e tome não sei o que, e tome... O tribal, nem por conta disso, ele é menos forte. Ele é uma dança forte, com marcações, mas, ao mesmo tempo, ela é muito sinuosa. E ela é muito mais sinuosa aqui em cima, ó. Grandona aqui em cima do que embaixo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a diferença. Se tiver dúvida, pode falar aí que dá pra ler aqui, eu acho. E eu posso responder alguma coisa ainda, tá bom? Obrigada por tudo, um beijo e até a nossa próxima dança.